Olá, olá, um grande abraço para você de Sete Lagoas, de toda a região. Está começando o Tempo Esportivo, viu, gente? Começando mais um Tempo Esportivo na parceria da TV Sete Lagoas com o site setelagoas.com.br, em clima de Copa do Mundo, em clima de Copa Eldorado e fazendo também um balanço da temporada 2022 dos nossos clubes. Tem muita coisa para a gente falar no programa de hoje. E a presença desse super convidado, cada semana ele vem num dia diferente, professor Marco Antônio, o Marcão, devidamente vestido de preto, e parece isso tem a ver com a Black Friday, que está por aí, para todo lado, e o Marcão na expectativa do Hexa. Um abraço, professor. Olá, um abraço a todos. Deixa eu só fazer uma correção aqui, que a gente falou aí em off aí sobre... É Márcio Vicente, eu lembrei o nome dele aqui agora. Não tem nada a ver com o Márcio aí, não, né? Márcio Vicente. Gente, hoje a gente vai fazer um programa aí, mais aí, com relação a tudo que aconteceu durante o ano. Então, quase que uma retrospectiva dos acontecimentos aí de 2022 aí no esporte, principalmente no futebol. E só para quem está assistindo entender, é porque antes do programa entrar no ar, o Marcão estava falando aqui, quem foi o grande ufólogo de Sete Lagoas? Aí ele disse, Márcio Reinaldo. Não, Márcio Reinaldo foi deputado e prefeito. Ufólogo que estudava os OVNIs e que acreditava em vidas em outro planeta, era o nosso saudoso e querido Márcio Vicente da Silveira. Você também acredita em extraterrestres, professor? Eu acredito, porque como eu sou espírita, e eu como espírita, eu acredito que em outros planetas possam existir vidas. Nós sabemos, quando nós estudamos, nós sabemos que existem outros planetas. E tem planetas menores e maiores do que a Terra, mais evoluídos e menos evoluídos. Por que só na Terra existe habitantes? Então, eu imagino que em outros planetas também existem outros seres. Eu só nunca vi e não acredito que eles possam vir aqui na Terra. Mas, conversando uma vez com uma pessoa sobre isso, e como muitos acreditam que tem outros planetas muito mais evoluídos do que aqui a Terra, eu perguntando, mas será por que eles são tão evoluídos e eles não conseguem vir aqui na Terra? Aí a pessoa me falou, eu acho porque se eles vierem aqui, eles se contaminam. Tipo assim, nós, em relação a eles, somos doentes. Então, assim, eu acredito, mas a possibilidade de virem aqui na Terra, eu acho muito difícil. Mas como o homem já foi à Lua, por que não outros seres podem vir aqui na Terra? E você acha, professor, que os alienígenas são mais belos ou menos belos do que nós? Isso aí não dá para falar, porque beleza é relativo. Por exemplo, se vamos falar que a gente tivesse nascido aqui na Terra e ninguém tivesse cabelo e ninguém tivesse orelha, todo mundo ia acostumar com aquele tipo de visual, sem cabelo e sem orelha. Ninguém ia questionar ninguém porque o cara não tem cabelo ou não tem orelha. Por falar em orelha, depois, se você permitir, eu vou contar uma piada de orelha aqui no programa. Não, então vou fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo. Quando o programa voltar, você conta, então, a piada da orelha. Pronto, está resolvido. Segura aí que o Tempo Esportivo volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência.
Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Desenhando, cozinhando, curtindo. Falar inglês é ser feliz no maravilhoso mundo Whiskies. Bobby, Joey, Little Whis, Clara, aqui eu sou Elis. Com essa turminha vamos aprender o inglês que nunca vamos esquecer. Falar inglês é ser feliz no maravilhoso mundo Whiskies. O Whiskies só podia ser o Isa. Eu não vou deixar de dar minha opinião. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você? Vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Salvar vidas. Um propósito que pode mudar o mundo para uma mesma direção. Comprometidos e engajados, ficamos mais fortes, mais protegidos. No trânsito, é assim também. Faça o certo e exija do outro a mesma atitude. Consciência é o caminho onde juntos salvamos vidas. Maio Amarelo 2022. Gente, hoje realmente é um programa diferente, viu? Não é só porque é retrospectiva, não. O nosso glorioso Marcão inventou um termo novo aí. Ô Marcão, antes de falar aqui do supermercado Santo Antônio, conta aí essa história desse termo aí, já conta a piada da orelha também, não? A história do termo? Não, que para mim essa palavra que você falou é francês. Você falou, se vocês for ficar fazendo a genri... Ai, meu Deus, genri. Tem duas piadas boas de orelha. Tem um que é o cara dono de uma fábricazinha lá, o cara não tinha orelha, não. Aí todo lugar que o cara chegava, os outros falavam, você não tem orelha, não. O cara ficava triste, deprimido com aquilo, e isso era toda hora, o tempo inteiro. Você não tem orelha, não. O cara falou, puta merda, mas que diabo. Aí teve um dia, o cara chegou no outro lugar lá, o cara virou pro cara e falou assim, ué, você usa lente de contato? Aí o cara falou, mas como é que você sabe? Ué, você não tem orelha, como é que você vai usar óculos? Cara, e a outra? A outra, que o cara tava na maternidade, lá esperando a mulher dele ganhar menino.
Aí, com muito custo, o médico saiu lá no corredor, o cara levantou assim, e aí, doutor, nasceu? Nasceu. Aí eu quero ir lá ver ele. Não, calma, deixa eu conversar com você primeiro. Ele nasceu com os problemas. Ele nasceu sem os 2 braços. Nossa, coitado do meu filho. Mas é meu filho, eu vou gostar dele do mesmo jeito, né, doutor? Deixa eu ir lá ver ele. Não, peraí, tem mais um probleminha. Ele nasceu sem as 2 pernas. Ah, mas não é possível, o que vai ser do meu filho? Mas é meu filho, eu vou gostar dele do mesmo jeito. Deixa eu ir lá ver ele, doutor. Tem mais um problema. Ele nasceu sem o tronco. Nasceu sem o tronco? Mas como que esse menino vai sobreviver, doutor? Eu quero ir lá ver ele. Não, tem mais um problema. Ele nasceu sem a cabeça também. Mas peraí, doutor. Nasceu sem a cabeça? O que nasceu desse menino? Nasceu uma orelha desse tamanho assim, ó. Meu Deus do céu. Mas é meu filho. Eu vou gostar dele do mesmo jeito. Deixa eu ir lá ver ele, doutor. Aí, como muito custo, deixou o cara ir ver o menino. O menino chegou lá no berço, lá. Chegou, apoiou assim, todo tímido o rapaz. Olhou para aquela orelha. Ô, meu filho, eu vou gostar de você do mesmo jeito, viu? Aí o médico virou para ele e falou assim, fala alto que ele é surdo. Gente, onde é que nós vamos parar no tempo esportivo de hoje? Vamos falar do supermercado Santo Antônio, né? Porque não tem condição, esse homem hoje está elétrico, ele está elétrico. Olha, no supermercado Santo Antônio, você compra e paga com as melhores condições. É o ano inteiro, gente. É de janeiro a dezembro. No Santo Antônio, você compra e paga em até 2 vezes nos cartões de crédito sem juros ou em até 35 dias no cheque pré-datado. 2 lojas em 7 Lagoas para melhor servi-lo, com amplos estacionamentos, com entrega também. Visite Supermercado Santo Antônio na Rua Olavo Bilac e na Avenida Norte Sul, ali na Professor Beilard, né? Esquina com Norte Sul. Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Você ia falar mais alguma coisa aí, professor? O dia que você quiser, você pensa num tema aí e fala para mim, que aí eu vou ver se eu lembro alguma piada relacionada ao tema. Eu tenho uma aqui, mas eu não posso contar, né? Que é a piada de São Nicolau. Essa depois eu te conto em off. São Nicolau é um negócio mais complicado. Nem sabia. Ô, Marcão. Tem. São Nicolau, perfeitamente. Era amigo do mestre, né? Mas depois eu te explico. Ô, Marcão, é o seguinte. A gente vai fazer aqui, né, nesse clima de Copa do Mundo e tudo mais, aqui para 7 Lagoas e região, Copa Eldorado, movimentando o futebol amador, mas o tema principal do programa hoje é falar um pouco, né, do que aconteceu em 2022. Um ano diferente, porque com essa situação da Copa do Mundo acontecer em novembro e dezembro, o calendário ficou ainda mais espremido. Veja você que todas as competições terminaram, algumas em outubro, outras no início de novembro. Então nós tivemos o Palmeiras, campeão brasileiro da Série A, o Cruzeiro, campeão da Série B, o Mirassol de São Paulo, campeão da Série C, o América de Natal, campeão da Série D, o Flamengo, campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América, e o Independiente Del Valle do Equador, campeão da Copa Sul-Americana. Aqui em Minas Gerais, nós ainda tivemos o Atlético, campeão mineiro do módulo 1, o Democrata de 7 Lagoas, campeão mineiro do módulo 2, e recentemente agora, o Norte é um time lá de Montes Claros, ganhou a 3ª divisão, né? Chama-se 2ª divisão, mas na prática é a 3ª. O Norte, juntamente com o Itabirito, ambos subindo para o módulo 2. Então esse é o resumo, né, do que aconteceu no futebol mineiro, brasileiro e sul-americano nesse 2022, que termina em clima de Copa do Mundo. De uma maneira geral, Marcão, antes da gente falar dos 3 times, antes de falar de Atlético, Cruzeiro e América, o que você destaca, o que foi positivo, o que foi negativo nesse 2022? Eu vou aqui falar quantos times que tem lá em Montes Claros, hein? Porque no passado aí a gente conhecia muito o Ateneu e o Casimiro de Abreu. Depois apareceu o MOC, né?
que é o Montes Claros, e esse norte, agora, para mim, é novidade. Eu nem sabia da existência desse time. Eu vejo, assim, quase tudo dentro das expectativas, dentro dos prognósticos. Vou falar da Série A, por exemplo. Eu, no início do ano, eu coloquei como favoritos ao título Palmeiras, Atlético e Flamengo, e falei que o Fluminense e o Corinthians correria por fora. Para mim, quem saiu um pouco da curva aí foi o Atlético, porque a gente esperava ele estar brigando pelo título e acabou brigando somente pela vaga aí na Libertadores ou pré-Libertadores. Então, para mim, foi um ponto aí meio que na curva. E essa de acertar também, de dar palpites no campeonato de pontos corridos, não é uma coisa muito difícil também, porque é um campeonato que manda muito a questão do poderio de elenco de cada time. Então, assim, foi tudo dentro do normal para mim aí nessa questão da Série A e também da Série B. Agora, com relação aos mata-matas, Flamengo campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, para mim também nenhuma novidade, porque é um time que está entrando todo ano para brigar pelos títulos, por todos os títulos que disputa, assim como o Palmeiras e assim como o Atlético com esse grupo aí que tem. Então, eu sinceramente, Álvaro, eu acho que foi um ano que deu as lógicas. Bom, trazendo um pouquinho aqui para a nossa realidade, né? Vamos falar aqui de Atlético, de Cruzeiro, de América. Vamos falar do América primeiro, deixar Atlético e Cruzeiro para daqui a pouco. O América, esse ano, né? Ele, pela primeira vez na história, disputou a Copa Libertadores da América, chegou, inclusive, a passar da pré-Libertadores, passou das duas etapas, mas caiu na fase de grupos. E uma coisa estranha, né? O América não conseguiu ganhar em casa. Ele ganhava fora de casa, mas não ganhava em casa. Mas como foi a primeira vez, não deixa de ser um destaque. Campeonato Mineiro, ele parou nas semifinais. Copa do Brasil, quartas de final. E no Campeonato Brasileiro da Série A, primeiro objetivo, que era a permanência, ele conseguiu sem dificuldade. Chegou na última rodada brigando por vaga na pré-Libertadores. E aí é que eu acho que foi, Marcão, o grande pecado do América. O América foi para o último jogo no Independência precisando de uma vitória simples contra o Atlético Goianiense e não conseguiu. Um adversário que já estava até rebaixado. Terminou 1-1 e o América amargou a eliminação. De toda forma, para 2023, pelo menos como consolo, vai jogar a Copa Sul-Americana, que não deixa de ter também a sua importância, né, Marcão? Uhum. Não, na verdade, essas equipes aí, que não são consideradas grandes no futebol brasileiro, tiveram muita dificuldade no início do ano aí, com relação ao Campeonato Brasileiro, por estar disputando Libertadores, que é o caso do América, é o caso do Fortaleza. O Fortaleza ficou muitas rodadas aí, até na lanterna do campeonato, figurando no Z4, depois teve uma recuperação fantástica. É o caso do América também, porque não dá conta. O América estava na Copa do Brasil, estava no Libertadores, no Brasileiro, perdeu um tanto de jogador machucado, então não tem elenco para isso. Então, se eles não estivessem disputando essas competições internacionais, talvez poderiam estar numa posição melhor aí no Campeonato Brasileiro. Mas pelo que o América vem fazendo, que era um time que sempre subia e descia, e às vezes demorava até um tempo para voltar, eu acho que ele está fazendo um trabalho ótimo de manutenção aí na Série A. O América, ano que vem, vai para a terceira temporada seguida na Série A. Eu não me lembro, assim, na história recente, o América disputando a primeira divisão 3 anos seguidos. Então, isso é muito bom. E tá para virar SAF também, né? E se virar SAF, vai vir investimento, né, Marcão? E na história do América, 3 anos seguidos. Me parece que ele ficou 2 anos. Foi na época de Jair Bala ainda, esse pessoal. Só se eu estiver enganado, mas eu acho que é a primeira vez que ele fica 3 anos seguidos. É isso aí. Ô Marcão, já que nós estamos falando aqui de futebol mineiro, né?
falando de América, daqui a pouco vamos falar de Atlético e Cruzeiro. E o Democrata Jacaré, hein, Marcão? E o nosso Democrata? Que depois de 14 anos voltou elite e de quebra ainda ganhou o título do módulo 2, naquela última partida lá na Arena do Jacaré contra o Varginha. Democrata e Ipatinga, que estarão na Série A estadual em 2023. Pois é, e foi o único jogo que eu fui, para falar a verdade. Vocês estavam pegando meu pé e falando que eu era pé frio, eu ainda brinquei. Se eu tivesse sido, já tinha sido campeão há um tempão. Mas tomara que o Democrata tenha estrutura para se manter, porque isso vai ser ótimo para Sete Lagoas. Nós perdemos duas coisas importantes, que foi aquele carnaval de rua, que já perdemos há anos, e também a participação do Democrata. Isso é importante demais para nós, mas sempre lembrando, uma coisa que eu falei desde que passou do José Duarte Paiva para a Arena do Jacaré. No estádio José Duarte Paiva, às vezes o Democrata tinha um time bem assim, limitado, mas era compensado pela pressão da torcida em volta ali. Na Arena do Jacaré, você precisa ter um time melhor, porque o campo ele é mais neutro. Então, automaticamente, isso não vai fazer tanta pressão quanto fazia lá no José Duarte de Paiva. Agora, nós precisamos torcer para que o Democrata tenha estrutura para permanecer. Agora, eu que sou um crítico de muitas camisas que os times lançam, eu acho que eles modificam demais as camisas, e às vezes sai de uma camisa bonita para entrar para uma camisa feia. Essa próxima camisa do Democrata aí, essa última que lançou, que ainda não foi usada, essa camisa ficou maravilhosa. Então, assim, tomara que o Democrata também faça um papel tão bonito quanto ficou essa nova camisa. Eu estou aqui acompanhando você falando, dando detalhes, e estou aqui pensando, meu Deus, Atlético, Cruzeiro, América, Tombense, que está na Série B, Pouso Alegre, que subiu para a Série C nacional, Caldense, que é super tradicional, o próprio Ipatinga, que subiu com o Democrata, Vila Nova, tradição enorme, Patrocinense. Eu fico aqui, Marcão, pensando, né, lógico, eu não sei o tamanho do investimento que essas equipes vão fazer, mas eu fico pensando como é que o Democrata vai fazer, pelo menos para se manter na Série A. Porque eu só falei aí peixe grande, né, Marcão? A gente também não consegue entender. Por exemplo, o Tombense, que é uma cidade pequenininha, o time só lá vai crescendo, né? Está tendo uma estrutura ótima. Por que aqui em Sete Lagoas não conseguir? Então, assim, para o time se manter, hoje o futebol é estrutura, não tem jeito. Para ele se manter, ele tem que ter estrutura. E o Democrata tem que conseguir alguns parceiros para que ele consiga permanecer na Série A. Porque depois que cai, a gente vê a dificuldade que é para voltar. Tomara que o Democrata consiga firmar e que nós não passamos mais desse susto. É lógico que brigar lá na frente é praticamente impossível, mas se ficar ali antes do 10º colocado ali, eu já vou ficar bem satisfeito. E eu vou falar para você dos cursos livres da Faculdade Avanço. Faculdade Avanço, parceira da Uninter, né? Que está aí com cursos livres em várias áreas, com certificado, para você se capacitar ainda mais no mercado de trabalho. Olha aí que maravilha. Faça contato com a Faculdade Avanço. A direção é do nosso amigo Carnô Guedes. Repito, gente, todos esses cursos são gratuitos. São cursos que te dão condição, inclusive, de buscar um crescimento no mercado de trabalho. Agora, lá também tem os cursos superiores, né? Graduação e pós-graduação no ensino à distância. Aí, meu filho, nossa senhora, você tem tanta coisa bacana, mais de 400 cursos das mais variadas áreas, preços diferenciados, aquela flexibilidade do ensino à distância, né? De horário, de local para estudar, para fazer as provas. Você tem também uma condição muito bacana, no ato da matrícula você ganha um curso de inglês inteiramente grátis. Olha que coisa incrível. Meu filho, vai lá na Faculdade Avanço, se você preferir, acesse o site uninter.com, lá tem todos os detalhes, ou pessoalmente, na Avenida Secretário Divino Padrão, antiga Avenida Boqueirão, ali esquina com o Dr. Renato Azeredo,
pertinho da rodoviária, no centro de Sete Lagoas. Você vai lá conversar com toda a equipe, direção do nosso amigo Carnot Guedes, que é fera demais. Depois do intervalo, hein, nós vamos relembrar o ano do galo e da raposa. Por aí. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Seu corpo conta uma história e a prevenção faz parte dela. Outubro é um mês especial na luta contra o câncer de mama. Em parceria com a Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura de Sete Lagoas preparou uma série de ações preventivas, como tirão de exames clínicos e solicitações de mamografia, com unidades abrindo aos sábados e com horário ampliado durante a semana. Confira nossa programação em setelagoas.mg.gov.br. Prefeitura de Sete Lagoas, gestão eficiente para a cidade seguir em frente. Viver com qualidade não tem idade. Por isso, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura mantém diversas políticas públicas de promoção da saúde voltadas para todas as faixas etárias. Faça sua parte, praticando exercícios físicos regularmente e mantendo uma alimentação balanceada. Procure acompanhamento médico periódico na unidade de saúde mais próxima. Mude com saúde. Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Queimadas destroem a natureza, colocam em risco a vida e o meio ambiente, deixam bairros inteiros sem energia, interrompem atividades no comércio, na sua casa. Queimadas são assim. Uma hora, voltam para você. Não coloque fogo perto das linhas de transmissão. Em caso de incêndio, ligue 193. Com a falta de chuvas e a contaminação do rio Paraupeba, que fizeram com que BH passasse a captar mais água do Rio das Velhas, tem chegado menos água à nossa região. Para que esse problema não se agrave, o SAI pede a colaboração de todos. Use água com consciência e evite desperdícios. Se cada um fizer a sua parte, a água não vai acabar. SAI, Prefeitura de Sete Lagoas. Solicitação de serviços, ligue 115. Muito bem, estamos de volta ao vivo com o Tempo Esportivo. Recado para você agora, da minha querida amiga Sandra, da Milena, toda a turma do Sacolão Center. Esta referência em produtos de qualidade. No Sacolão Center, você compra os produtos mais qualificados da nossa região. Gente, é um caminhão de produtos que chega da Ceasa todo dia, fresquinhos. Olha que beleza, ó. Marcão já está com a boca cheia d'água lá, porque o negócio é campeão mesmo. E tem um detalhe, hein? O Sacolão Center entrega para você em qualquer região de Sete Lagoas, tem um teleentrega. Os números que vão aparecer aí, telefone fixo,
WhatsApp, você pode solicitar, você pode passar até a lista pelo WhatsApp, o pessoal separa tudo para você, entrega. Se você pagar no dinheiro ou no Pix, você ainda ganha um desconto especial. Né? Se você for pessoalmente à loja, lá em frente ao Hospital Municipal, tem um estacionamento grátis para clientes, ou seja, todo o conforto, toda a comodidade realmente é demais. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. De primeira, então, vamos seguir aqui a nossa, eu não diria nem uma retrospectiva, é mais uma análise, um bate-papo, falar do ano do Atlético, Marcão. Já falamos do América, daqui a pouquinho vamos falar do Cruzeiro. O Galo que começou o ano com novo treinador, o Cuca havia saído, chegou o turco, Mohamed, né, o argentino. Já com o turco, o Atlético ganhou o Campeonato Mineiro, ganhou a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, mas depois entrou naquele processo de queda livre. Eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo, eliminado da Copa Libertadores da América pelo Palmeiras, e no Campeonato Brasileiro foi aquele Deus nos acuda, somente na última rodada conseguiu garantir o 7º lugar e não vai direto para a fase de grupos da Libertadores, não. A partir de fevereiro, o Galo vai ter que passar por 2 mata-matas para poder entrar na fase de grupos. Ou seja, um ano atípico, pelo investimento, esperava-se mais, como você mesmo disse. No final das contas, o Cuca voltou no meio do ano, classificou o time para a pré-Libertadores, já pediu o boné e foi embora também, nem em comum acordo com a diretoria. O que dizer do ano do Galo, hein, Marcão? Agora eu acho assim, que não é questão somente de treinador. O que acontece com os times brasileiros? Eu sempre bato na tecla que o ciclo dos times são 2 anos. Então, assim, os jogadores começam a não render tanto. Então, assim, eu acho que o Atlético, além do treinador, ele precisa modificar o grupo para o ano que vem. Não o grupo todo, algumas peças. Porque se muitas peças já não estavam rendendo esse ano que vem provavelmente vão render menos ainda. Então, isso é muito comum aqui no futebol brasileiro. É diferente da Europa, que eu canso de falar, que o cara é obrigado a jogar em alto nível, assim, várias temporadas. Aqui não. Ganhou uma temporada, foi extraordinária, na outra já cai, assim, o nível assustadoramente. Então, eu acho que o Atlético tem que fazer algumas mudanças no grupo para que volte a ter um nível de rendimento tipo, não sei se vai conseguir ter o de 2021, porque isso também é muito difícil. Isso é uma vez ou outra que acontece de um time sair aí com um rendimento de ganhar praticamente tudo. Mas precisa de ter algumas mudanças para que volte a subir o seu rendimento. Ô Marcão, você acha que quando você fala assim, vamos mexer no elenco, né? Eu também concordo. Só que praticamente todos os jogadores têm contrato para o ano que vem, à exceção do Júnior Alonso, zagueiro, que deve voltar para a Rússia. Apesar que essa guerra lá a gente não sabe, torce para acabar, mas toda hora vem um fato novo aí. Então o Júnior Alonso pode ser que volte para a Rússia. Mas o Atlético tem o Gemerson, tem o Nathan Silva, o Hever já renovou para o ano que vem, deve ser até a última temporada dele. O Igor Rabelo está se recuperando de lesão, né? São os zagueiros. O torcedor fala muito da lateral direita, porque o Mariano machuca muito e o Guga não tem rendido o que espera o torcedor. Na lateral esquerda, o Arana está machucado, tem o Dodô. Mas eu acredito que até março o Arana já esteja de volta. Então, na lateral esquerda, nem tanto. Goleiro também, o Atlético tem o Everson, tem o Rafael, tem os goleiros da base. Então, me parece que vai ter que verificar a situação da zaga, talvez um zagueiro, e essa questão da lateral direita que realmente incomoda o torcedor. Quando você vai para o meio campo, os volantes, tem o Jair, tem o Alan, tem o Otávio, tem alguns meninos subindo da base, às vezes o Zarate até funciona como segundo volante. Eu não sei se o Atlético pensa em investir nesse tipo de jogador. Agora, quando você vai para a armação, Marcão, aí é que está o problema, porque você tem o Nath Fernandes que não rendeu tanto. Tem gente falando que ele foi o melhor jogador do ano, que ele deu muita assistência.
Se ele for o melhor do ano, então nós estamos perdidos, porque, assim, não brilhou em momento algum. Pode ter sido razoável, mas não brilhou. Aí veio o Pedrinho. Pedrinho jogou muito pouco, machucou, mas no dia que jogou também não resolveu nada. Aí você vai para o ataque. Você tem o Vargas, que melhorou no final do ano. Você vai ter o Hulk de volta, que já tem contrato. Aí tem o Keno, que não fez um ano bom. O Ademir, primeira temporada, não foi boa. Allan Kardec, Sacha. Quer dizer, tem muita gente, Marcão. E aí eu fico pensando, todos com contrato. Para poder mexer no elenco, você vai ter que dar destino para alguém. Porque se você mandar embora, você tem que pagar a multa. E aí o Atlético não fala, mas a gente viu nos bastidores aí. Rodinei, lateral direito do Flamengo. Paulinho, meia, que foi revelado pelo Vasco, está no Bayern de Munique. Quer dizer, um lateral direito e um meia. Não sei se eles virão, mas me parecem que são as posições em que o clube mais precisa de investimento. Queria a sua opinião, esse raio-x do elenco aí. É verdade, esse Rodinei aí, eu nem sei por que o Flamengo mostra desinteresse dele, porque para mim, assim, eu gosto desse jogador. É aquele tipo de jogador que eles colocam ele sempre abaixo do que ele pode apresentar. Ele apresenta muito mais do que as pessoas falam sobre ele. Mas a questão aí do Atlético, o Hulk, eu tenho certeza que é meio time. E eu acho que o Atlético conseguiu essa vaga mais pela incompetência dos outros times. Porque, para mim, o Atlético conseguiu isso naqueles 2 jogos que eu tinha falado, que foi o empate contra o Fortaleza lá e o empate contra o São Paulo. Ali, naqueles 2 empates, eu já cravava aqui que o Atlético conseguiria a vaga, nem que fosse na pré-Libertadores. Porque se o Atlético perde para o Fortaleza e para o São Paulo, que eram jogos prováveis de perder, a coisa se complicaria. Mas eu acho que juntou. O Atlético, mesmo não fazendo uma temporada boa, como tem um grupo bem mais forte do que esses outros aí que estavam brigando, no caso de São Paulo, Fortaleza, então, América, ele acabou com a vaga na pré-Libertadores. Agora, eu não acredito que esse grupo, ano que vem, vai render mais do que isso. Eu não acredito. Então, assim, por isso que eu acho que tem que já mexer em algumas peças. Muito bem, vamos ver o que dá. E vamos falar do Cruzeiro, né? O Cruzeiro terminou o ano de astral elevado. Depois de 3 anos, voltou para a elite. Foi vice-campeão mineiro, caiu nas 8ª de final da Copa do Brasil, mas ganhou a Série B com muitas rodadas de antecedência, vários jogos com Mineirão lotado, muita festa no final. Foi o primeiro ano da gestão da SAF, né, do Ronaldo Fenômeno, e as coisas começaram a entrar nos trilhos. E o Cruzeiro, em 2023, em abril, né, 15 de abril, começa o Campeonato Brasileiro. Assim que sair a tabela, lá estará o Cruzeiro, voltando a jogar pela Série A. Marcão, vamos começar falando de 2022, depois nós vamos falar da projeção para 2023. Fique à vontade, professor. Bom, com relação ao 2022 aí, na Série B, deu tudo certo para o Cruzeiro. Parece que o Cruzeiro disputou até um campeonato sozinho, que os outros times estavam disputando outro campeonato. Então, tudo se encaixou com os jogadores que vieram, com o comando que teve, porque você trabalhar numa empresa em que você confia nos seus comandantes, você tem toda a tranquilidade para trabalhar, o que antes não tinha. Os jogadores não confiavam nas pessoas que estavam ali comandando a equipe. Então foi tudo às mil maravilhas dentro da Série B. Mas, partindo da Série B para a Série A, aí a gente já tem que ver tudo o que aconteceu. O Cruzeiro jogou 5 partidas contra equipes de Série A e perdeu as 5. Nós sabemos que é outro patamar. E, para mim, é um mistério até agora, que eu não sei o que vai ser o Cruzeiro na Série A.
vem sendo vinculado a alguns nomes de jogadores aí que, sinceramente, eu preferiria ficar com o grupo que estava, a não ser que vai vir jogadores de melhor qualidade. Mesmo vindo jogadores de melhor qualidade, vai ser um time para brigar ali por 10º, meio de tabela. Essa é a pura verdade. Agora, tem alguns jogadores que eu vejo falando aí que eu tenho medo do time perder a qualidade com relação ao que estava na Série B, né? Porque eu não acredito que o Cruzeiro vai dispensar meio time para trazer jogador que, tipo assim, como aposta. Então, o Cruzeiro precisa de ter jogadores de melhor qualidade dentro das suas condições para não correr risco. Agora, nós lembramos que o América, no ano passado, ele subiu e o propósito do América era se manter na Série A. Todos achavam que o América ia subir e ia cair de novo. Não, mas o América propôs se manter na Série A. E nessa questão de propor se manter na Série A, o América foi para a Libertadores. Nada é impossível você entrar para se manter e conseguir uma vagazinha ou no Sul-Americano ou no pré-Libertadores. Mas eu acho muito difícil. Pelo que o Cruzeiro mostra com relação ao seu SAF, que é para subir degrau a degrau, o Cruzeiro vai entrar sim com o propósito de ficar no meio de tabela e se garantir na Série A. Você está aí falando, eu estou aqui pensando com meus botões. Eu também andei acompanhando assim, uma movimentação de bastidores, por exemplo, jogadores que estavam no Atlético Goianiense, que foi rebaixado, no Juventude, no Avaí. Quer dizer, o Cruzeiro me parece que está tentando pegar jogadores, claro, sem precisar de investir demais, porque ainda tem um outro aspecto, Marcão. O Cruzeiro já virou SAF, Atlético e América deverão virar SAF agora, nesse início de 2023, mas isso não quer dizer que as dívidas do passado estão resolvidas. Então, por exemplo, o Cruzeiro tem lá R$1 bilhão de dívida. O que o clube gerar de receita, 20% já está comprometido com isso. E se daqui tem de 6 a 10 anos para pagar, se nesse período não pagar tudo, eu não sei o que é que a lei determina. Se, está faltando 1 ano para vencer o prazo, mas só pagou metade da dívida. E agora? Eu não sei, tem até que estudar isso depois para ver como é que fica. Então, me parece que o Ronaldo, a diretoria, eles sabem disso. O Ronaldo sempre fala, temos muitas dívidas para pagar. Então, me parece que eles estão pensando assim, olha, vamos montar um time, quem sabe, para chegar numa Sul-Americana, numa pré-Libertadores. A prioridade é não cair de novo. Mas nós não podemos botar um time com uma folha salarial de 10 milhões, porque senão vai faltar para pagar lá. Me parece que é por aí, Marcão. A questão do Ronaldo é tipo assim, empresário de jogador. O cara coloca um jogador no Cruzeiro, sabe que o Ronaldo tem livre acesso no Inter de Milão, no Real Madrid, no Barcelona, na FIFA e nos cambal. Então, a possibilidade desse jogador fazer uma temporada boa e ir para um desses times seria muito grande. Eu acho que o Ronaldo vai conseguir pessoas, parceiros que vão querer estar do seu lado. Então, mas isso vai ser passo a passo. Eu não estou muito assim preocupado com isso, não, porque é uma coisa que eu já falei aqui, já repeti 500 mil vezes, que eu já passei por esse processo, que foi no final dos anos 70 e início dos anos 80, quando o Felício Brandt saiu do Cruzeiro, e o Cruzeiro estava quebrado, não tinha dinheiro para nada, entrava no campeonato só para ficar lá na rabeira, e isso foi 8 anos seguidos. Nem por isso eu morri, nem por isso o resto da torcida morreu. Então, assim, eu sei que é um processo longo, a não ser que apareça um cara aí da hora para outra, não, eu vou comprar metade do Cruzeiro, vou enfiar não sei quantos milhões aí dentro, mas se não for, o processo vai ser lento, e as pessoas têm que ter consciência disso. O meu medo, você sabe qual que é o maior medo que eu tenho? É a questão de sócio-torcedor, porque o Cruzeiro estava na Série B, liderou de ponta a ponta, aquele entusiasmo do sócio-torcedor. Quando chegar para a Série A, isso não vai acontecer.
Se o Cruzeiro estiver lá em 12º, 13º, o medo que eu tenho é do número de sócios torcedores começarem a cair, porque o sócio torcedor é uma garantia de receita que o time tem todo mês. Mas, ô Marcão, você acha que... Você até falou aí, né? Atlético, Flamengo e Palmeiras, né? Em 2022. Mas o Atlético foi mal. Flamengo e Palmeiras ganharam os títulos. Mas vamos colocar os três, talvez, Corinthians e Fluminense? Não sei. Tirando esses aí, você acha que o Cruzeiro não estaria em igualdade de condições com os outros? Cruzeiro não aguentaria o Fortaleza. O próprio América, acho que dificilmente o Cruzeiro iria aguentar. Então, assim, tem muitos times aí acima do Cruzeiro. Não é só essa turma aí, não. É diferente demais a questão de Série A e Série B. Então, assim, o Cruzeiro tem que tomar muito cuidado com isso, porque a diferença é bem grande. E outra coisa, Álvaro, que as pessoas não pensam. Por exemplo, o Cruzeiro jogou esse ano 2 jogos com o Fluminense. Jogou até bem, né? Jogou 2 jogos com o Atlético. Jogou até bem. Beleza. Mas você faz um jogo hoje e faz um outro jogo daqui a 2 meses. O Cruzeiro, com esse elenco, não conseguiria jogar contra esses times toda a rodada com o time melhor, porque aí aquele esforço sobrenatural que o time fez, em várias rodadas seguidas, ele não conseguiria, estourava o grupo todo. Então, assim, para uma competição mais forte, você tem que melhorar o elenco. Sabemos nós que não tem como o Cruzeiro melhorar o elenco para brigar na ponta, isso aí não tem como. Um time tem tanto de arrecadação, o outro tem tanto, isso aí não vai acontecer, mesmo porque o Cruzeiro esse ano ainda não tem o dinheiro da televisão, porque o dinheiro foi antecipado até 2023. Então as pessoas têm que ter consciência com relação a isso. E eu vejo que a maioria dos torcedores já tem, mas sempre aparece um aí, não sei o quê, então esse é o problema. Ô Marcão, só pra gente fechar o programa, eu tenho uma aqui, rapaz, do jeito que você gosta. Do jeito que você gosta. Você sabe que a CBF só vai anunciar o novo treinador depois da virada do ano, logicamente, no período de Copa do Mundo ela jamais iria fazer isso, Natal, etc., jamais. Agora apareceu um site aqui dando notícia de que Mano Menezes é o nome preferido da CBF. Isso é alguma... Eu sei que está por trás disso, Marcão? Eu vi o Caio, aquele Caio Ribeiro também falando sobre isso, garantindo sobre isso. Eu, assim, todo mundo acharia que o Cuca, porque pintou isso, né, que Cuca seria a bola da vez e tal, que estava preparando para ser o técnico da seleção. Eu, assim, eu não gosto do estilo do Mano Menezes, não gosto mesmo. Ganhou 2 Copas do Brasil do Cruzeiro, ganhou. Mas é tipo assim, é igual você assistir novela. Você passa a raiva o ano inteiro, aí no final, lá no último capítulo, você fica satisfeito. Mas o ano inteiro cozinha o seu sangue todinho. Então, assim, eu particularmente não gosto do Mano Menezes. É brincadeira, viu? Esse futebol brasileiro tem hora que eu vou te contar uma coisa. É de enlouquecer qualquer um. Ô, professor, tem mais alguma piada aí ou nós podemos encerrar o programa, hein, senhor? Tem piada de torcedor, não? De Copa do Mundo, de alguma coisa assim, não? De cabeça assim você não vai lembrar, não, né? De cabeça? Não, você tem que falar isso no início do programa para mim ir pensando até no final. Mas, assim, tem muitas piadas, mas vamos deixar para os outros programas, que eu já botei 2 hoje. E o Jean-Ri? Eu vou até procurar na internet se existe essa palavra. Jean-Ri? O cara fica conversando com a boca cheia de banana. Não sabe se ri ou se come. E ó, aquele assunto, aquele que nós não vamos entrar em polêmica, porque já aconteceu de tudo, ele vai terminar em pizza, viu? Pode... Tira isso da cabeça, viu, professor? Não, que terminar em pizza só. Espera para você ver. Vamos aguardar. Grande abraço, até a próxima. Falou.
Um abraço a todos. E assim termina mais um Tempo Esportivo, gente. Vamos juntos. Amanhã estaremos de volta. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus e até lá. Obrigado.